Hã? Chamar o VAR? É, você é o Rafael Jardim, né? Então, é Rafael Jardim. Você é o Rafael Jardim. É o. Que é Leonardo, né? Ok, então vamos começar nossa 18ª aula, né, de métodos matemáticos e engenharia naval. Hoje é basicamente uma revisão, né? Uma revisão aí de série de Fourier, transformada de Fourier, transformada discreta de Fourier, que é o que vocês fazem lá no TechPlot, né? Que provavelmente lá em cálculo 4 vocês brincaram lá com transformada de Fourier, calcularam transformada de Fourier de funções, né? Funções analíticas, né? E no caso, quando você não tem a função, e você tem pontos, né? Tem a função discretizada, você calcula a transformada discreta de Fourier, que é o que a gente vai discutir hoje aqui. E finalmente é o FFT, né? O FFT nada mais é do que é um algoritmo otimizado, né? Que permite você calcular a transformada discreta de Fourier rapidamente, tá? Por exemplo, se você tentar implementar a transformada discreta de Fourier na força bruta, né, fazendo somatório e tal, no caso de vocês aí, 300 mil pontos, 400 mil pontos, você vai levar muito tempo para calcular a transformada discreta, tá? Então, a transformada rápida de Fourier, ele identifica termos repetidos lá nos somatórios e ele consegue fazer os cálculos bem mais rápido, tá? É o que a gente vai falar aqui hoje, né? E basicamente, nós vamos fazer uma pequena revisão aí de série de Fourier, transformada de Fourier, transformada, e vamos falar de transformada discreta de Fourier e FFT. Para isso, né, vamos relembrar aí função periódica, né? Uma função f é dita periódica se existe um número real positivo p, chamado de período de f, tal que f de x é igual a f de x mais p para qualquer valor de x, tá? É, e aqui você tem um exemplozinho aqui de uma função periódica, né? Esse é o Diogo leva para trás, hein? Diogo Martins Alves. Não, não precisa ter pegado nisso, mas pode pegar. Aqui você tem o seno, né? Que é esse é clássico, né? De uma função periódica, né? A função seno. E aqui você tem a função cosseno, né? E aqui você tem a superposição. Essa curva vermelhinha aqui é a superposição, né? É a soma do seno e o cosseno. E aí também você vai obter uma função periódica. E aqui você tem a soma de seno, né? Por exemplo, aqui f de x igual a 2 seno de x, mais 7 seno de 2x, mais 5 cosseno de 3x, mais 4 cosseno de 5x, né? Eu gerei um programinha Fortran e gerei a figura, né? E o resultado é essa função periódica irregular, né? Função periódica irregular. Tá legal? Então, fazendo superposição de senos e cossenos, você consegue gerar qualquer função periódica irregular. Tá legal? Qualquer função periódica, na verdade. Né? E, obviamente, que você já conhece a série de Fourier, né? Temos aqui a série de Fourier, isso aí você deve ter estudado bastante lá em cálculo 4, se não me engano, né? Foi? Então você pode expandir qualquer função periódica em série de Fourier. F de t igual a zero sobre 2 mais somatório de n variando de 1 até infinito de a n cosseno de npt sobre L, onde L é meio período, tá? Bn mais seno de Bn vezes seno de npt sobre L, tá? Ou seja, a dificuldade aqui seria
calcular os coeficientes, né? O A0, que é esse cara aqui, ó, é dado por 1/L, integral ao longo de um período, né? 2L, de f de t dt. O AN é 1/L, integral ao longo de um período, f de t cosseno de npt sobre L, dt. E o BN, 1/L, integral ao longo de um período, de f de t seno de npt sobre L, dt. Tá? Então temos aqui o coeficiente A0, coeficiente AN, coeficiente BN. Vocês devem ter calculado bastante esses coeficientes, né? Lá em cálculo 4. Sério mesmo? Beleza. E aí, por exemplo, olha essa onda aqui, essa onda quadrada aqui, tá vendo? Essa onda quadrada. Você também pode representá-la através de uma expansão em série de Fourier, tá? Então, por exemplo, se você pegar um termozinho lá da série de Fourier, um seno, né? A aproximação não é muito boa, né? Veja que o seno aqui está representando muito mal essa onda quadrada. Mas se você aumentar o número de senos e cossenos, você vai aproximando. Olha aqui, ó, aumentando um pouquinho mais, você vê que o resultado aqui já está mais próximo. Aumentando ainda mais, você vai aproximando e assim por diante, né? E até que você consegue realmente, fazendo n variado de 1 até infinito, você consegue representar aí perfeitamente a tua onda quadrada. Mas, obviamente que você, na prática, você não vai fazer somatório de 1 até infinito. Você pega um valor grande, né? E tenta aproximar da melhor forma possível, tá? Ok. Há uma definiçãozinha interessante aqui, que é bastante utilizada para facilitar a vida no cálculo dos coeficientes a n e bn, na expansão em série de Fourier, é a definição de função par e função ímpar. A gente diz que a função f é uma função par se f de menos t é igual a f de t, tá? Se f de menos t é igual a f de t. Então, temos aqui um exemplo aqui de uma função par, tá? Ou seja, a função ela é par quando ela é simétrica em relação ao eixo vertical. Tá legal? Então veja que aqui você teria um f de para um determinado t aqui, você tem um f de t. Para o menos t, né? Para menos t aqui, simétrico em relação ao eixo, você vai obter exatamente o valor da função. Tá? Ou seja, f de menos t é igual a f de t. Então a função é par. Tá? Função ímpar. Quando é que a função é ímpar? Se f de menos t é igual a menos f de t. E aí você tem simetria, né? Simetria em relação à origem. Então, se você tem aqui um tempo qualquer aqui, você vai ter aqui o f de t. Se você calcular essa função para menos t, você vai obter exatamente menos o f de t, tá? Porque a função ela é simétrica em relação à origem. Então, se a função é ímpar, f de menos t é igual a menos f de t, e existe simetria em relação à origem. Beleza? Tranquilo? Algumas propriedades, tá, que a gente precisa relembrar aqui, né? Vocês já devem ter feito demonstração dessas propriedades aí, a gente só vai refrescar a memória aqui. Por exemplo, a soma de função pares é uma função par, tá legal? A soma de funções ímpares e uma função ímpar, desculpa, a soma de funções ímpares também é uma função ímpar, né? O produto de duas funções pares é uma função par. O produto de funções ímpares é uma função par. E o produto de uma função par por uma função ímpar é uma função ímpar. Tá? Então, isso aí facilita bastante aí. Por exemplo, agora, quando você vai calcular os coeficientes da expansão de série de Fourier. Uma outra coisa interessante, né, que a gente vai utilizar é que se f é uma função par, se você integrar de menos L até L de f de t dt, basta você calcular a integral de 0 a L e multiplicar por 2, uma vez que a função ela é par. Tá? Ela é simétrica em relação ao eixo vertical. Tá?
Se essa função é par e ela é simétrica em relação ao eixo vertical, se você vai calcular a integral de menos L a L, basta você calcular a integral de 0 a L e multiplicar por 2, tá? Se f de t é uma função ímpar, né? O que que acontece? A integral de menos L a L é igual a zero, né? Beleza? Beleza aí? Tranquilo? Alguma dúvida? Por que isso? Agora, olha só que interessante. Temos aqui a nossa expansão em série de Fourier na forma trigonométrica. F de x igual a zero sobre 2 mais somatório de n variando de 1 a infinito, de a n cosseno de n k0x, mais somatório de n variando de 1 até infinito, de bn seno de n k0x, onde o a0 é 1 sobre π, integral de menos π a π, de f de x dx. O an é 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x cosseno de n k0x dx. E o bn é igual a 1 sobre π, integral de menos π a π de f de x seno de n k0x dx. Se f é uma função 2π periódica, tá? Se f é uma função 2π periódica, integrável e absolutamente integrável no intervalo de menos π a π, olha só o que vai acontecer. Se f é uma função par, o que vai acontecer com Bn se f for uma função par? Bn vai ser igual a zero, né? Como está escrito aqui, ó. Se f é uma função par, Bn é igual a zero. Mas por que que Bn é igual a zero? Alguém sabe me dizer? Ímpar. E produto de uma função par por uma função ímpar é ímpar. Logo, ela é simétrica em relação à origem, né? Ou seja, é... integral, integral, integral de π, de menos π até π vai ser igual a zero. Uma vez que o produto aqui vai ser uma função ímpar. Beleza? Ou seja, f de x vezes seno de nk0x vai ser igual a menos f de menos x seno de menos nk0x, entendeu? Tá legal? Você pode chamar essa função aqui de g de x, ó. Podemos chamar essa função aqui de g de x. Então, se o resultado é uma função ímpar, uma vez que f de x é par e seno é ímpar, então f, aliás, g de x vai ser igual a menos g de menos x, entendeu? E aí, portanto, a integral de π, de menos π até π, de g de x, né, vai ser igual a zero, tá? Beleza? O AN, o AN, como f de x é par e cosseno também é par, o produto vai ser par. Então, se você vai integrar de menos π a π, basta você integrar de 0 a π e multiplicar por 2, tá? Porque ela é simétrica em relação ao eixo vertical. Então, basta você multiplicar por 2 a integral de 0 a π, tá? Por outro lado, se f é uma função ímpar, tá? Se f é uma função ímpar, o AN vai ser igual a zero, né? AN vai ser igual a zero. Que se f é ímpar e cosseno a gente sabe que é par, o resultado é ímpar, integral de menos π até a zero, tá? Então a n vai ser igual a zero. E o Bn, como f é par, né? Aliás, como f é ímpar e o seno também é ímpar, né? O produto vai ser par, tá? Produto de uma função ímpar, produto entre duas funções ímpares, é uma função par, tá? Logo, a integral de menos π a π vai ser duas vezes a integral de 0 a π, tá? Isso facilita, né? Na hora de você calcular os coeficientes lá da expansão de série de Fourier, isso aí simplifica bastante, tá?
Agora, é, às vezes é muito interessante a gente trabalhar com a série de Fourier na forma complexa, tá? Por exemplo, na forma trigonométrica você tem que calcular dois coeficientes, a n e b n. Na forma complexa ou exponencial, você só precisa calcular um coeficiente. E as integrais são mais simples de fazer, tá? É bem mais simples você integrar um exponencial do que você integrar seno e cosseno, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa expansão na forma trigonométrica e vamos obter a versão complexa ou exponencial, tá? Obviamente, recorrendo à fórmula de Euler. Lembra da fórmula de Euler? O E elevado a in ômega zero x vai ser igual a quê? Cosseno de n ômega zero x mais i seno de n ômega zero x. O E elevado a menos in ômega zero x vai ser igual a cosseno de n ômega zero x menos i seno de n ômega zero x. Beleza? Todos familiarizados aí com a fórmula de Euler, tá? De modo geral, você tem que E elevado a mais ou menos θi vai ser igual a cosseno de θ mais ou menos I seno de θ, tá? E aí você pode pegar isso aqui e resolver para cosseno e para seno, tá? Para você resolver para cosseno, o que você pode fazer? Basta você somar as duas. Some as duas, o seno vai se cancelar. Aí do lado esquerdo você vai ficar com E elevada a in ômega zero x mais E elevada a menos in ômega zero x. E do lado direito você vai ficar com o quê? Duas vezes cosseno, tá? Ou seja, cosseno de n ômega zero x vai ser meio de E elevado a in ômega zero x mais E elevado a menos in ômega zero x, tá? Para resolver por seno, basta você fazer a diferença, né? Subtrai, né? Faz a subtração, né? Vai cortar o cosseno e vai sobrar duas vezes de seno, né? Vai sobrar duas vezes de seno. Então, o seno de n ômega zero x vai ser igual a menos meio de i e elevado a in ômega zero x menos e elevado a menos n ômega zero x, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou substituir aqui o cosseno. Pegar o cosseno aqui, ó, dado na forma exponencial, eu vou substituir aqui. Eu vou pegar o seno expresso na forma exponencial e vou substituir aqui. E aí você vai chegar a isso aqui, ó. Você vai chegar a isso aqui, ó. Então, somatório de n variando de 1 até infinito, de meio de AN, E elevado a IN ômega zero x, mais E elevado a menos IN ômega zero x. Menos meio I BN E elevado a IN ômega zero x, menos E elevado a menos IN ômega zero x. Agora, eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, aqui, né? Aqui também, obviamente. Aplicar aqui a propriedade distributiva também, aqui e aqui. E vou grupar termos. Primeiro em E elevado a IN ômega zero x, depois vou grupar termos em E elevado a menos IN ômega zero x, tá? Então vai ficar somatório de n variando de 1 até infinito, de meio de AN menos IBN, E elevado a IN ômega zero x, mais meio de AN mais IBN, E elevado a menos IN ômega zero x. Tá? Beleza? Acompanharam aí? Agora, eu vou chamar esse cara aqui, ó, de CN, tá? Logo, quem vai ser esse cara aqui? Hã? Não, hã? Não entendi. Outro quê? Fala alto. Já ouviu falar de conjugado de um número complexo? Nunca ouviu falar de conjugado? Pois, curso de matemática aí tem que melhorar, pessoal do. Bom, se Z é igual a x mais yi, tá?
A gente chama de conjugado Z barra. Ele vai ser igual a x menos yi. É o conjugado, tá? Logo, esse cara aqui é o conjugado de CN, tá? É o conjugado de CN, tá bom? Então, CN vai ser igual a meio de AN menos IBN, e o CN barra é o conjugado é igual a meio de AN mais IBN, tá? E aí, como é que vai ficar minha série de Fourier na forma exponencial ou complexa? Vai ficar somatório de n variando de 1 até infinito de Cn é elevado a in ômega 0x mais Cn barra é elevado a menos in ômega 0x, tá? Acontece que, olha só, a n é igual a menos n, tá? Tá aqui o AN, a definição do AN vai ser igual a 2 sobre período, integral ao longo do período de f de x, cosseno de n ômega 0x dx. Se eu colocar um menos aqui dentro, muda alguma coisa? Por quê? Cosseno é par. Porque cosseno é par. Exatamente. Tá? Ou seja, esse cara aqui é o nosso AN, e esse aqui, que também vai ser igual a N, é o A menos N. Que eu botei um sinal de menos no Nzinho lá, tá vendo? Portanto, a N vai ser igual a A menos N. Capturaram? Enxergaram isso aí? Agora, o Bn vai ser igual a menos B menos N. Por quê? Porque seno é uma função ímpar, tá? O seno é uma função ímpar. Então, se eu colocar um sinal de menos aqui, menos N, para continuar a igualdade, eu tenho que colocar um sinal de menos aqui fora. Tá legal? Logo, Bn igual a menos B menos N. Tá? E aí, lembra que o Cn barra é igual a meio de AN mais IBN? Então, no lugar de AN, eu vou escrever A menos N. Tá? E no lugar de Bn, eu vou escrever menos B menos N. Tá? E quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Hã? Veja, exatamente, porque o CN é o quê? Meio de AN mais, aliás, menos, né? Menos IBN, tá? Tá certo? E aqui você tem a mesma coisa, só que no lugar do N eu coloquei menos N, tá? Portanto, isso aqui, o CN barra nada mais é do que o C menos N. Beleza? Tranquilo isso aí? Todos enxergaram isso? Que o CN barra é igual ao C menos N? Tranquilo? Tá? Então, agora eu vou, no lugar do CN barra, eu vou colocar o CN C menos N, tá? Eu não estou encontrando é o cursor, cara. Cadê ele? Dá uma rabiscada aqui, tá aqui sempre escondido. Então, minha expansão em série de Fourier na forma exponencial complexa vai ser igual a quê? Somatório de n variando de 1 até infinito de Cn é elevado a in ômega 0x mais C menos n é elevado a menos in ômega 0x. No lugar do C barra n, eu coloquei o C menos n, tá? Que são iguais. E agora eu posso pegar esse somatório aí e grupar, juntar tudo. Em vez de fazer o somatório de n variando de 1 até infinito, fazer o somatório de n de menos infinito a mais infinito, tirando zero. De Cn é elevado a in ômega 0x.
Viu isso? Todos enxergaram isso? Hein, Gabriel Pereira? Enxergou? Victor, D'André. Ou seja, o somatório de n variando de 1 até infinito, de tudo isso aqui, é igual ao somatório n pertencente aos inteiros, tirando o zero, de Cn é elevado a n ômega zero x. Enxergou? É exatamente igual. Tá? Enfim, é, agora, o que falta a gente fazer? Isso aqui é a nossa expansão em série de Fourier na forma exponencial complexa. Agora temos que descobrir como calcular o coeficiente Cn, né? Temos que calcular o coeficiente Cn, é o que falta a gente calcular aqui, né? Então, Cn, vamos ver quem é o Cn. Cn é igual a meio de AN menos IBN, né? Como nós tínhamos definido anteriormente. Então, vamos substituir aqui o AN. Quem é o AN? Voltando lá na forma trigonométrica, a n vai ser igual a isso aqui, ó. 2 sobre período, integral ao longo do período de f de x, cosseno de n ômega zero x dx, tá? Menos i bn, o bn vai ser isso aqui, ó. 2 sobre período, integral ao longo do período de f de x, seno de n ômega zero x dx, isso aqui é o bn, tá? Aqui, ó. Aqui o an e aqui o bn, tá? Agora, vou colocar todo mundo sob o mesmo símbolo de integral e vou colocar f de x em evidência. Então vai ficar. Aliás, dá para cortar esse 2 aqui, né? Dá para cortar esse 2 com esse 2 e esse 2 aqui. Então vai sobrar um sobre período, integral ao longo do período de f de x, cosseno de n ômega zero x, menos i seno de n ômega zero x dx, tá? E isso aqui nada mais é, recorrendo à fórmula de Euler, isso aqui vai ser igual a E elevado a menos i n ômega zero x, tá? Beleza? Então, olha só que maravilha. Agora você só tem que calcular uma integral só, né? Facilitou a vida, tá? Na forma trigonométrica você precisava calcular o AN e o BN, aqui você só precisa calcular o CN. E eu garanto a você que fica bem mais simples você integrar exponencial do que você integrar seno de cossenos, tá? Agora só falta o C0, né? Aliás, o A0, né? Falta o A0 aqui, ó. Falta o A0 para a gente completar a nossa expansão na forma exponencial, né? Onde a zero aqui era 2 sobre o período, integral ao longo do período de f de x dx. Então, vamos chamar esse a zero sobre 2, vamos chamar ele de C0, tá? Vou chamar de C0. Então, C0 vai ser igual a zero sobre 2. Então, a minha expansão... Não, então vamos ver quem é o C0. Vamos ver quem é o C0. C0 igual a zero sobre 2, né? Ou seja, isso aqui vai ser meio de 2 sobre o período, integral ao longo do período de f de x dx, tá? Voltando lá atrás, tá ele aqui, ó. É o A0, tá vendo? É o A0 aqui, tá? Então, pela substituição. Então, C0 vai ser igual a zero sobre 2, que vai ser meio de 2 sobre o período integral ao longo do período de f de x dx, tá? Dá para cortar esse 2 com esse 2 aqui. Logo, C0 vai ser 1 sobre o período integral ao longo do período de f de x dx. Então, a minha expansão em série de Fourier na forma exponencial vai ser dada por f de x igual a C0 mais somatório
ao longo dos números inteiros, n pertencente aos inteiros, tirando zero, né, obviamente, de Cn elevado a in ômega zero x. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse C0 aqui dentro do somatório. Tá? E aí vai resultar o seguinte. Isso por quê? Porque elevado a zero é igual a 1, né? Então, a minha expansão vai ficar desse jeitão aqui. F de x igual a somatório ao longo de todos os números inteiros, tá? De menos infinito a infinito, de Cn é elevado a n ômega zero x, incluindo zero. Porque quando n for igual a zero, o que você vai obter? C0 vezes E elevado a zero. Como E elevado a zero é igual a 1, você recupera o C0. Entendeu? Você recupera esse C0 aqui, ó. Enxergado isso? Uhum. Opa, mais ou menos. Entendeu, né? Beleza. Mariana, Mariana, Maria Carolina, né? Maria, entendeu? Beleza? Ok. Então, então, em vez de fazer o somatório de menos infinito a infinito, tirando zero, eu vou fazer o somatório de menos infinito até infinito, incluindo zero. De Cn é elevado a n ômega zero x. Porque quando ele for igual a zero, o somatório, só vai sobrar o C0. Entendeu? Você recupera aquele C0 que a gente jogou dentro do somatório. Tá? Que maravilha, né? Onde os coeficientes Cn são obtidos desse jeitão aqui, ó. Cn igual a 1 sobre período integral ao longo do período de f de x é elevado a menos n ômega zero x dx, n pertencente aos inteiros. N pertencente aos inteiros, incluindo zero, tá? Beleza? Vamos à transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Transformada direta de Fourier. A transformada de Fourier é uma ferramenta que quebra uma função ou sinal em representações alternativas da mesma função. A situação mais comum é usar a transformada de Fourier para mudar do domínio do tempo para a frequência, ou ao contrário, tá? E é o que vocês estão fazendo no projeto de vocês, né? Vocês obtiveram lá o deslocamento do corpo, né, no domínio do tempo. Quando você calcula o FFT, né, que nada mais é do que a transformada discreta de Fourier, você obtém o problema agora no domínio da frequência. Tá? Você vê as frequências, né, das componentes harmônicas, né, que estão afetando o teu sinal. Tá? E você já aparece lá com a amplitude, já aparece a amplitude e a frequência das componentes harmônicas. Tá? Então está aí a definição aí da transformada direta de Fourier. G de ômega igual a 1 sobre 2π integral de menos infinito a infinito de f de t é elevado a menos i ômega t dt, tá? E temos aqui a transformada inversa, né? Transformada inversa. Se você tem a transformada de Fourier, G de ômega, você pode recuperar a função f de t através da transformada inversa, ou seja, f de t vai ser igual a 1 sobre 2π integral de menos infinito a infinito de g ômega é elevado a i ômega t d ômega. Vocês devem ter feito isso aí em cálculo 4, né? Aqui você tem um exemplo aqui, a função pulso, né? A função pulso, tá? A transformada de Fourier dela, né? Você vai obter aqui no domínio da frequência. Você está aqui no domínio do tempo, né? Através da transformada de Fourier, você obtém a resposta no domínio da frequência, tá? Então é isso que eu falei para vocês, e é o que vocês fizeram no projeto, né? Que aliás vocês entregaram, né? Já entregaram, tá? Quando você fez a transformada discreta de Fourier, você quebrou o teu sinal em componentes harmônicas, né? Então veja aqui um exemplo aqui, ó. Você tem um sinal periódico bastante irregular, né? Quando você calcula a transformada de Fourier, você quebra ela em várias componentes harmônicas, né? E o que você vai ver lá no domínio da frequência, né? São esses picos aqui, né?
onde você vai ter aqui a frequência, né, de cada componente, e aqui você vai ter amplitude, tá? Foi isso que vocês fizeram. É isso que a transformada de Fourier faz. Agora, no caso de vocês, também no projeto, né, nós não tínhamos lá uma função, né, uma função analítica, né, para calcular a transformada de Fourier. Você tinha pontos, você tinha a tua função estava discretizada, né, porque você resolveu lá CFD, né, volumes finitos, vibração induzida por vórtice, e vocês obtiveram o comportamento, né, dos cilindros, né, o deslocamento dos cilindros na forma discreta. E aí, por exemplo, aqui, né, você tem aqui no domínio do tempo o resultado, por exemplo, do deslocamento do corpo, né? Para você obter a transformada discreta de Fourier, está aqui a versão da transformada discreta de Fourier, 1 sobre n, somatório de n variando de 0 até n menos 1 de x, n é elevado a menos ik 2πn sobre n maiúsculo, tá? Então, quando você calcula essa transformada de Fourier discreta, né, você vai obter o mesmo resultado no domínio da frequência, tá? Você vai obter o mesmo resultado no domínio da frequência. O índice n é o índice temporal e o índice k é o índice da frequência, tá legal? Então você vai obter o resultado no domínio da frequência, por isso que aparece aqui o x subíndice k, igual a 1 sub n, somatório de n variando de 0 até n menos 1 de x índice n é elevado a menos ik 2πn sobre n maiúsculo. Agora, veja a dificuldade, cara. Veja a dificuldade. Quantos pontos discretos vocês tinham na, nos resultados do deslocamento dos corpos? Quantos pontinhos vocês tinham? 500 mil, né? Foram 500 mil, tá? 500 mil. Agora, imagina que para você obter cada ponto no domínio da frequência, para você obter n pontos no domínio da frequência, você vai ter que fazer n vezes esse somatório de 500 mil pontos, tá? Isso é pesado, é pesado. Provavelmente você vai demorar muito tempo, né? Quer dizer, é impraticável, tá? Impraticável, impraticável, tá certo? É isso aí se você usar força bruta, né? Chegar lá e jogar o somatório lá, isso aí é fácil de implementar, mas também você vai calcular a transformada de Fourier aí, vai demorar uma eternidade, tá? O FFT, Fast Fourier Transform, é um algoritmo otimizado, né? Para você calcular exatamente isso aqui, tá? Uma outra coisa, às vezes não é tão simples, você tem a função analítica, às vezes chega uma hora que você não consegue calcular a transformada de Fourier, você cai numa integral lá que você não consegue integrar, né? Nem todas as integrais a gente consegue fazer, tá? Mas você pode recorrer a cálculo numérico, né? Você pode, por exemplo, discretizar a tua função, né? E calcular a transformada discreta de Fourier daquela função, tá? Uma outra coisa que você pode fazer com essa transformada discreta de Fourier. Então, como é que funciona o FFT? Bom, se você usar força bruta, né? Ou seja, para matar um pombinho, você usa um tiro de canhão, você vai ter que fazer n ao quadrado produtos e somas, tá? N ao quadrado. Então, se n é igual a 500 mil, tá? N ao quadrado vai dar 25 vezes 10 a décimo. Produtos e somas, tá? 25 vezes 10 a décimo, né? É muito cálculo, tá certo? Agora, fazendo o FFT, usando esse algoritmo, né, otimizado, o número de produtos e somas cai para n logaritmo de 2n, tá? N logaritmo de 2n. Então isso aí vai dar o quê? 2, 5, 10, vai ficar 10 a 6, vai ficar 6 vezes 5, 30 vezes 10 a quinta. 30 vezes 10 a quinta. A quantidade de cálculos cai para 30 vezes 10 a quinta.
Usando força bruta, né, você precisava de 25 vezes 10 a décima. Com FFT, você só precisa de 30 vezes 10 a quinta cálculos, produtos e somas. Então cai bastante, tá? Cai violentamente, tá? Cai violentamente. E como é que o cara chegou? Como é que o cara fez isso, tá? Aqui, obviamente, está faltando um sobre n aqui, né? Está faltando um sobre n aqui. Cálculo. É, veja que essa função aqui, ó, tá vendo essa função aqui? É elevado a menos j, e menos j, o j aqui é a raiz de menos um, tá? É elevado a menos j 2π sobre n, nk, ele chamou essa função de WNNK. Ele percebeu o seguinte, tá vendo esse produto n vezes k? Quando você vai fazer esse somatório, ele se repete várias vezes, várias vezes. Por exemplo, se n vezes k é igual a 20, esse termo vai aparecer várias vezes. Ou seja, é elevado a menos j 2π sobre n vezes 20, vezes 24, 24, né? Se n vezes k é 24. Esse termo é elevado a menos j 2π sobre n vezes 24, ele vai aparecer múltiplas vezes, várias vezes, nos cálculos. Tá? Por quê? Se o n, por exemplo, for igual a 8 e o k for igual a 3, vai dar quanto? 24. Se o n for igual a 3 e o k igual a 8, vai dar 24. Se n for igual a 4 e o k for igual a 6, 24. Se o n for igual a 6 e o k igual a 4, 24. E assim por diante. Ou seja, aparece ao mesmo tempo várias vezes. Então, quando você usa a força bruta, você está calculando o mesmo cara várias vezes. Então, o FFT, o que que ele fala? Ele faz. Ele calcula uma vez só, identifica o número de vezes que esse tema aparece e multiplica. Multiplica pelo número de vezes que ele aparece. Tá? É, E aí, outra coisa, essa função aqui é uma função periódica, tá? Periódica. Ou seja, como ela é periódica, você só vai ter n maiúsculo valores distintos dessa função. Só n maiúsculo, tá? Tá certo? E isso aí faz com que, e fazendo essas duas simplificações, obviamente, né, observando que n vezes k se repete várias vezes, então você calcula uma vez só, né, e multiplica pelo número de vezes que aparece, e, e pelo fato dessa função ser periódica, né, e você ter somente n maiúsculo valores distintos dela. Tá? Então, identificando isso, você consegue reduzir drasticamente os cálculos. Tá? Essa é a ideia do FFT. Né? Quer dizer, a implementação é outro papo, né? Implementar isso aí não deve ser uma coisa muito simples, não, tá? Mas basicamente é isso que o cara identifica, tá? O fato daquele termo aparecer várias vezes, né? Então você calcula uma vez só. E o fato daquela função ser periódica e ter somente n maiúsculo valores distintos. Tá? Se você usar força bruta, você vai estar calculando, né, a mesma coisa várias vezes, a mesma coisa várias vezes. Entendeu? Por isso que o FFT faz a quantidade de cálculos cair drasticamente. Aí aqui eu fiz um exemplo, né, para vocês constatarem aqui a validade do negócio. Eu gerei essa função aqui, né? Eu discretizei essa função. Né? Era um códigozinho lá do Fortran. Essa função aqui, y igual a 2 seno de 2π. Isso aqui, na verdade, é a frequência, tá? Isso aqui é a frequência f. 2πf é o que é? Ômega, né? Então você teria aqui seno de ômega t, tá certo? Então eu botei aqui a frequência linear. Então aqui você tem 2 seno de 2π, ft, f aqui é igual a 10. Aqui 4 seno de 2π, 40t, mais 5 seno de 2π, 20t, mais 3 seno de 2π, 30t, mais seno de 2π, 50t. Tá? Beleza? E gerei, fiz um programinha em Fortran, né?
calculei, fiz uma tabelinha, né? Entrei com o tempo e calculei o y, né? Fiz uma tabelinha, né? E plotei lá no TechPlot, né? E aí eu cheguei a esse resultado aqui, tá? Ou seja, você tem uma função periódica irregular, certo? Então, ou seja, quando você tem uma função periódica irregular, você já saca que o que que você vai sacar ali? Que você vai ter múltiplas frequências. Então, assim, você tem múltiplas frequências, tá? Você tem múltiplas é, componentes harmônicas, múltiplos senos e cossenos, tá? E aí eu calculei lá a transformada de Fourier, calculei a transformada de Fourier e passei do domínio do tempo para o domínio da frequência, tá? E aí eu tive esses picos aqui, múltiplos picos. No máximo, vocês vão conseguir dois picos, tá? Talvez apareça um pico só de vez em quando, aí depois aparecem dois. Foi isso que vocês observaram? Tá? Por quê? Alguém soube explicar, pelo menos, por que tem hora que aparece um pico, tem hora que aparecem dois picos? Bom, na verdade, o que está acontecendo? Quando aparecem dois picos, é porque, obviamente, você tem duas frequências, né? Espero que vocês tenham comentado isso aí, né? E essas duas frequências, fisicamente, são a frequência de vibração, é a frequência de emissão de vórtice, a frequência de excitação, tá? E a outra frequência que seria a frequência natural do sistema passamola, tá? Por isso que aparecem dois picos. Às vezes aparece um pico só. Por quê? Porque quando ocorre o loquinho, né? Eu já falei para vocês o que é loquinho anteriormente. O que acontece? A frequência de emissão de vórtice é capturada pela frequência natural, entendeu? Então ele fica num intervalo de velocidade reduzida, a emissão de vórtice é exatamente igual à frequência natural. Então você só tem uma frequência, por isso que você só tem uma frequência. Mas fora do bloquinho, vai aparecer, vão aparecer duas frequências. Uma que é a frequência de excitação, que é a emissão de vórtice, e outra frequência que é a frequência natural. Tá? Estão influenciando o resultado. Acho que você tem uma ou duas frequências. Tá? Então aqui eu fiz a transformada, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, nesse seno aqui, ó, 2 seno de 2π 10t, a amplitude é 2, tá? A amplitude é igual a 2 e a frequência é igual a 10. Está aqui, ó. Frequência igual a 10 e amplitude igual a 2. Viu? Esse seno aqui, você tem amplitude 4 e frequência 40. Ó, vamos ver aqui. Frequência 40 e amplitude 4. Você quebrou o teu sinal em várias componentes harmônicas, tá? Com frequência e amplitude. Aqui você tem amplitude 5 e frequência 20, tá? Quer dizer, frequência 20 está aqui e aqui amplitude 5, tá? Aqui você tem amplitude 3 e frequência 30. Frequência 30 está aqui, amplitude 3, né? E finalmente você tem amplitude 1 e frequência 50, está aqui, frequência 50 e amplitude 1. Beleza? Entenderam a beleza da coisa? Entendendo para que serve o transformado de Fourier? Ah, não foi tortura, pessoal da matemática, não. Tem utilidade. Tá? Vocês vão utilizar bastante transformada de Fourier aí. Tá? Já começaram a utilizar, né? Já começaram a utilizar, mas existe um propósito, a necessidade de vocês aprenderem transformada de Fourier. Ela é importante porque você pega um sinal irregular, obviamente que você tem várias componentes harmônicas e você quer saber quais são, né? Calcula a transformada de Fourier, vai para o domínio da frequência, você tem lá as várias componentes harmônicas, com amplitude e frequência. Tá? Legal. Ok, vamos fazer o exercício 11. Resolver numericamente o problema da difusão de calor ao longo de um fio de cobre com difusividade térmica 1,14 cm² por segundo, de comprimento unitário, representado matematicamente pela equação abaixo. Temos aqui a equação da difusão. Condição de contorno aqui, ó.
condição de contorno de Dirichlet ou Neumann? Neumann, tá? Neumann. Em x igual a zero e em x igual a 1, condição de contorno de Dirichlet, tá? Aqui é Neumann, aqui é Dirichlet. E aqui é a condição inicial, tá? É obter a solução do estado estacionário utilizando o método SOR, tá? Utilizando esse esquema numérico aqui. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é passar para a forma programável, né? É destrinchar isso aí, né? É, dá para simplificar aqui, cortar o ΔX ao quadrado, aplica aqui a propriedade distributiva, tá? E dá para simplificar, cortar alguns termos e colocar na forma programável, tá? E depois disso é preencher a tabelinha, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? É, mas primeiro vamos colocar na forma programável. Seguinte, alguém sabe qual é a solução analítica disso aqui? Desse problema do estado estacionário? Alguém sabe obter a solução analítica? Hein? A solução analítica do estado estacionário. Alguém sabe fazer isso? No estado estacionário, o que que acontece com isso aqui? É zero. E aí teu problema cai nisso aqui, ó. D2T, dx2 igual a zero. Para resolver isso aí, basta integrar duas vezes, né? Integrando uma vez, você vai ter dt dx igual a uma constante chamada de m, tá? Integrando mais uma vez, você vai ter mx mais h, tá? Onde m, isso aqui é uma reta, né? Só que você conhece a declividade da reta em x igual a zero, aqui, ó. Logo m igual a menos 100. Então t vai ser igual a menos 100 vezes x mais h, tá? E aí, impondo agora a segunda condição de contorno, ou seja, quando x igual a 1, t igual a 200, é só substituir aqui 200, vai ser igual a menos 100 vezes 1, né? Mais h. Logo h vai ser igual a 300, né? Ou seja, a solução analítica vai ser uma reta, né? Menos 100 x mais 300. E aí você sabe, por exemplo, aqui, quanto vale o x aqui? O x vale é, um quarto, né? Um quarto. Aqui o x vale 2 quartos. E aqui o x vale 3 quartos, tá? Então, para x igual a um quarto, quanto é que vale a temperatura? A temperatura vai valer 300 menos 25, 275 Kelvin. Para x igual a meio, né, que é 2 quartos, quanto vai valer o t? T vai valer 250. E para x igual a 3 quartos, quanto é que vale o t? Não precisa fazer cálculo, vai dar 225 Kelvin, tá? Só substituir ali. Beleza? Então, na prova, se cair essa questão, né, você pode conferir o teu resultado, tá? Você pode conferir seu resultado. Então, tentem fazer então, tá?